programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite a quem nos ouve. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Está no ar, sob o patrocínio da Marketing Político, mais um programa Direito do Povo. O programa que tem a pretensão de esclarecer ao vivo e online as dúvidas jurídicas que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, eventualmente possa ter. Tá bom? Não se acanhem, façam as suas perguntas, não se preocupem com erro de português, não se preocupe em pensar que a mensagem ou a dúvida sua não é digna de uma resposta, que, enfim, que não precisa de nada, porque um vizinho ou um parente falou, não, esquece isso não vai dar em nada, não tem direito, é besteira brigar, não vale a pena, enfim. Como se diz por aí, sapo de fora tem muita opinião, né? É impressionante. Quando o problema não é com eles, sempre tem um vizinho ou um parente com uma solução mágica, né? Como se tivesse uma varinha, plim, o problema some. E os maus conselhos, não, isso não dá em nada, não vale a pena, vai gastar tua paciência, teu tempo, teu dinheiro para resolver uma coisa que não vai ter solução. Essas coisas são assim mesmo. Não são. Não são, não. Procure sempre os seus direitos. Sempre. Nunca deixe a sensação de injustiça que te envolve, que permanece na sua cabeça, no seu coração, não deixe essa dúvida permanecer na tua vida. Esclareça essa dúvida. Consulte um advogado no seu município, no fórum do seu município, por lei, por constituição, por disposição constitucional, você tem direito a consultar um advogado gratuitamente, seja no fórum, nos sistemas lá de assistência judiciária, seja na seccional da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do seu município. Procure, esclareça a sua dúvida. Se não tiver tempo, se trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, está aí a oportunidade que você tem. Mandar uma mensagem para o nosso programa, para que a gente possa, dentro do possível, evidentemente, esclarecer a sua dúvida jurídica. Tá bom, gente? Mas eu queria iniciar esse programa conversando com vocês sobre a situação que se encontra a cidade de Salvador, na Bahia, e a cidade do Rio de Janeiro. Da Bahia eu não sei muito bem o que está acontecendo, parece que há uma briga entre traficantes, ou uma briga entre traficantes e a Polícia Federal, mataram já um agente da Polícia Federal, e a cidade está mais ou menos sitiada. Mas no Rio de Janeiro a coisa é mais grave, a meu ver. Ontem nós vimos um episódio absolutamente lamentável. A cidade do Rio de Janeiro teve nada menos que 35 ônibus pegando fogo por ordem de um miliciano, porque mataram um outro miliciano, ou alguém da milícia dele, ele não gostou, taca fogo nos ônibus dessa cidade. Então a cidade paralisa, as escolas não funcionam, o comércio fecha as portas, o trânsito para, enfim, a cidade paralisa por vontade de um miliciano. O que é um miliciano, gente? Bandido. O miliciano é um criminoso. E o que é pior, a polícia sabe o nome dele, a imprensa sabe o nome dele, a cidade do Rio de Janeiro sabe o nome dele, e hoje o Brasil sabe o nome dos milicianos do Rio de Janeiro. E eles continuam lá, né? Com grandes manifestações de poder, com grande manifestação de riqueza, né? Tecnicamente a gente chama sinais exteriores de riqueza.
Eles moram em mansões, eles dirigem carro importado, eles têm acesso às armas importadas, não é? A helicópteros, enfim. São milionários. E são milionários às custas do povo. Eles cobram o gás do povo, cobram a TV online do povo, a TV, sinal de TV, que é um gato, né? Um crime. Mas para você assinar um serviço de TV por satélite, por exemplo, só fazendo com eles. E eles cobram altas taxas. Né? Um bujão de gás que no comércio, que o comércio vendia, digamos, eu não sei o valor do bujão de gás, mas digamos que fosse R$50 um bujão de 13 quilos, que é o mais comum. Por conta da taxa da milícia, esse mesmo bujão custa para a população mais que o dobro, R$120, R$130. E quem paga? Né? Paga o trabalhador que não tem renda, paga o trabalhador que é pobre, paga o trabalhador que é obrigado a morar nas comunidades cariocas porque não tem dinheiro de morar num apartamento, num bairro mais tranquilo e mais custoso do Rio de Janeiro. Temos que lembrar que a cidade do Rio de Janeiro é cercada por morros. Né? É uma cidade que é uma tripa. De um lado tem mar, do outro lado tem montanha. A cidade não tem para onde expandir, então ela expande nos morros, né? Com construções irregulares, muitas vezes perigosas, com risco de desabamento e tudo mais. E os milicianos tomam conta desses lugares. Eles é que fazem o policiamento, eles que fazem a segurança, não é? Eles é que prendem, julgam, condenam e, pior, executam as penas que eles próprios resolvem dar, que normalmente a gente sabe qual é, pena de morte, não é? O Brasil, no entanto, não tem pena de morte. A gente não pode simplesmente pegar um cara desse e matar, né? Mas por que eu estou falando disso tudo? Porque é hora, gente. É hora, Brasil. É hora, brasileiros e brasileiras, dos nossos governantes, dos nossos políticos criarem vergonha na cara. Não tem outra coisa para falar. Não dá para suavizar. Não dá para usar eufemismo e dizer, gente, olha, faz isso, olha, vai com cuidado, viu? Não, não é por aí. O que eles fazem? Quando acontece uma ocorrência como aconteceu ontem, o que acontece? De novo o que está acontecendo. Intervenção federal, exército na rua, aí vai para a comunidade, mata um monte de gente, paralisa a cidade do mesmo jeito. Só que assim, isso tudo é anunciado em jornal, em televisão. Quando o exército vai para a rua, o tal do miliciano, que é o dono da milícia, o chefe da milícia, já não está mais lá. Né? Deve estar na piscina, na casa de campo dele, ou fora do país, até deixando a poeira baixar um pouquinho, né? É hora, meu povo, de exigir das nossas autoridades um trabalho eficaz. Aliás, a eficácia é uma exigência constitucional. Eu explico melhor. No artigo 37 da Constituição diz que a administração pública tem que agir com transparência, lisura, ou seja, probidade, ou seja, interpretando, honestidade, significa honestidade e eficiência. Não é? Dificilmente a gente vê algum órgão público realmente eficiente. Geralmente é aquela intrincalidade, aquele mar de burocracia que impede com que o cidadão comum faça o que tem que fazer. Uma simples certidão passa por quê? Por 43 setores diferentes da administração pública para sair uma certidão que devia sair na internet, né? Algumas saem. Se a pessoa tiver paciência e ficar 1h30 na internet pesquisando para saber como é que sai essa certidão. Mas voltando ao assunto. O que eu chamo de eficiência dos nossos governantes para tratar com bandido, para tratar com criminoso?
Me parece que isto no mundo inteiro já deu resultado. É trabalhar com inteligência, com proficiência. Quando a gente fala em inteligência, passa uma coisa tipo James Bond, né? Tipo espião, tipo gente disfarçada, infiltrada, não é nada disso. Né? Agir com inteligência para pegar um bandido que sabe quem é, que se conhece, que sabe inclusive onde está, basta duas coisas, né? Primeiro, bloquear tudo. Bloquear bem, bloquear a propriedade, apreender veículo, ainda que tenha documento. A justiça está aí para isso. Basta que o Ministério Público Federal ou o Ministério Público do Rio de Janeiro peça em nome da população, então o requerimento atende ao interesse público, não é? Abra o inquérito civil na ambiência do Ministério Público, ou abra um inquérito mesmo para valer, né? Juntamente com a Procuradoria-Geral da República, com a União Federal, abra um inquérito e peça uma simples liminar para o juiz. Liminar dizendo o seguinte, ó, bloqueia tudo, vamos ouvir tudo que esse cara fala e vamos bloquear todos os bens dele. E principalmente, vamos bloquear as contas bancárias. Ah, mas não tem nada em nome dele. Tá bom, tem nome de parente, tem nome das empresas fantasmas, das empresas de fachada que eles têm. Por que eu digo isso? Porque a polícia sabe de tudo isso. Eu tenho 40 anos de profissão. Já atuei um bom tempo na área criminal, principalmente no começo de carreira. Eu era um apaixonado pelo direito criminal. E eu nunca conheci, gente, eu nunca conheci, eu quero enfatizar isso, nunca conheci um policial que não saiba quem são os bandidos da jurisdição de sua delegacia. Todos os policiais conhecem todos os bandidos, sabem onde estão, sabem onde moram, sabem onde vivem, sabem com quem é casado, sabe o nome da amante, sabe o nome do filho, sabe que escola o filho frequenta, onde a mulher dele janta, onde a mulher dele faz compra, onde a amante dele faz compra, onde a amante dele reside, sabe tudo isso. Por que não prende? Então a inteligência tem que usar os policiais honestos, que são muitos, a esmagadora maioria da polícia brasileira é constituída de gente honesta, de gente que ganha pouco e trabalha muito. É fácil de ver. Um policial honesto, seja ele civil ou militar, ele ganha pouco, ele não mora bem, ele não dirige carro importado. Os policiais que são desonestos, ao contrário, não raramente você sabe até de falar bom dia para ele. Ele chega num carrão de quase 300 mil reais, ele usa corrente de ouro, relógio caro, não é? Celular desses de última geração. Esse é o policial corrupto. Mas não vamos nos ocupar dos policiais corruptos. Vamos, autoridades, usar os policiais que sabem desses detalhes todos, mas que não pode fazer nada. Por quê? Porque os seus comandantes, porque os seus superiores na Polícia Civil e na Polícia Militar, muitas vezes estão em conluio com os criminosos. Por isso que nada anda, por isso que a coisa emperra. Então é preciso realmente de uma força-tarefa. Ao invés de botar exército na rua, monta uma força-tarefa constituído de promotores de justiça estadual, procuradores da República, não é? Polícia Federal, faz um inquérito, pede para um juiz o bloqueio, tirando o dinheiro desse povo. Esse povo não vive, não. Eles não ganham salário. Bloqueia tudo. Pega o dinheiro desse povo. Isso não é difícil, gente. Eu não estou falando aqui, não estou falando em ficção.
Não estou contando nenhuma novela, não. Tá bom? É hora de vocês, meu povo, iniciarem aí um levante pelas redes sociais. Pedir pelo WhatsApp, pelo Facebook. Faz um abaixo-assinado. Gente, autoridades, vamos trabalhar. Vamos realmente prender os bandidos. Tá bom, gente? É isso que eu queria. Lamentavelmente, eu fui impelido a começar o programa falando esse monte de coisa ruim para vocês. Mas vamos ao que interessa. Henrique Dias. Olá, Henrique. Obrigado aí pela sua participação. Eu vejo que novamente você entra em contato com a gente. Muito obrigado, viu? Boa noite, doutor Paulo. Meu tio teve um relacionamento durante uns 3 anos com uma moça bem mais jovem. Ela engravidou e ele disse ser o pai. Mas ela sumiu e não quer contato e não quer aceitar fazer o exame de DNA. Parece que ela tem vergonha de revelar para a sociedade, amigos, família. Ele quer fazer o exame. Se a filha for dele, quer participar da criação dela. Olha só, Henrique. Seu tio, em primeiro lugar, está coberto de razão. Segundo lugar, esse direito não é só dele, não. Esse direito é da menina, viu? Da recém-nascida, da criança. A criança tem todo o direito de saber quem é o pai. Pode ser que a mãe hoje, por vergonha, ou por princípio, ou por que motivo que tenha, não queira revelar o nome do pai, ou não queira dizer no cartório quem é o pai. Mas amanhã, a vida, a gente nunca sabe o que acontece na vida da gente, amanhã, talvez essa moça que hoje, por vergonha ou por pirraça, não quer admitir que seu tio seja o pai, pode ser que ela precise. E digo mais, pode ser que ela precise até para alimentar sua filha, viu? Então, assim, o que ele tem que fazer, o que o seu tio tem que fazer, Henrique? Entrar com processo denominado ação de investigação de paternidade. E o juiz pode obrigar a moça a fazer o exame de DNA. E digo mais para você, se ela se recusar a fazer, e se o Ministério Público também impedir que a justiça acolha o DNA da garota, do bebê, da menina, enfim, o juiz pode suprir essa ausência declarando o seu tio como pai e mandando que o cartório de registro civil das pessoas naturais, onde ela está registrada, onde ela tem a certidão de nascimento, o juiz pode determinar ao cartório que inclua o nome do seu tio na certidão de nascimento. Tá bom? É assim, o exame de DNA é um exame complexo, ele é feito por uma autoridade estadual, aqui em São Paulo. Eu não sei de onde você está se manifestando, Henrique, mas aqui em São Paulo é feito pelo instituto chamado IMESC. I-M-E-S-C. IMESC. Tá? Enfim, eu não sei bem, pode ser que eu cometa uma gafe aqui, mas é um instituto médico de especialização criminal ou qualquer coisa assim. Tá? IMESC, Instituto Médico. É ele quem faz o exame de DNA. Por quê? Porque o exame dele tem fé pública. O que significa isso? O resultado do exame produzido pelo IMESC aqui em São Paulo é considerado legalmente, por lei, é considerado como legítimo e correto. Tá certo, Henrique? Então pode falar para o teu tio, procurar um advogado e ingressar com a ação de investigação de paternidade. Tá? Basta que ele comprove este relacionamento, basta que ele dê para o juiz um mínimo de prova de que ele teve esse relacionamento e alguma prova que indique que essa suspeita que ele tem de paternidade seja legítima. Tá bom, Henrique? Espero ter respondido a contento, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida,
manda de novo uma outra mensagem ou nos procure pelo WhatsApp, que eu terei todo o prazer do mundo em responder. Tá bom, Henrique? Muito obrigado pela pergunta. Stephanie Pereira, boa noite, Dr. Paulo. Estamos ao vivo em Portugal, assistindo o senhor. Parabéns pela sua programação. Beijos. Beijos, Stephanie. Também para você. Muito obrigado pela presença. E mais essa semana aí da cidade de Porto. Que bom, que bom, que bom que você nos assiste, que bom que o pessoal aí de Portugal nos acompanha com assiduidade. Muito legal isso. Lúcia Muso, boa noite, Dr. Paulo. Ótimo comentário, tudo isso está acontecendo no Brasil. Infelizmente estou assistindo o Pedralva, sul de Minas. Assistindo de Pedralva, sul de Minas. Tá. Por que infelizmente? Se você está nos assistindo, Lúcia, está tudo certo, né? Infelizmente porque só se aí estiver chovendo mais que aqui. Só se aí em Pedralva esteja mais frio do que aqui, né? Mas eu garanto para você uma coisa, Lúcia. Seja que cidade for de Minas Gerais, principalmente o sul de Minas, a comida é muito boa, Lúcia. Aproveita. Se eu conheço um pouquinho de mineiro, de algumas cidades de Minas, e a família da minha mãe veio de Minas, nossa Senhora, se tem uma coisa que mineiro sabe fazer é comer. E se tem uma coisa que família mineira sabe fazer é deixar a mesa posta, né? A mesa tá a mesa da cozinha na família mineira tá sempre posta. É bolinho, é queijinho, é pão de queijo, que não pode faltar, porque senão mineiro tem infarto, né? Enfim, um docinho caseiro, né, Lúcia? Aproveita. Ellen Soares, boa noite, Paulo. Dr. Paulo, eu e meu pai sempre assistimos você. Beijos. Beijos, Ellen. Muito obrigado, viu? De novo aqui. Eu sei que você sempre nos assiste, porque você sempre manda mensagem pra gente. Eu fico muito contente por isso, viu, Ellen? Muito obrigado aí pela participação no nosso programa, tá bom? Vanessa Dickman, boa noite, Dr. Paulo. Estava com saudade de assistir sua programação. Beijos de sua fã. Opa, tenho fã. Patrão, se você estiver me ouvindo, olha, eu tenho até fã, viu? Tá na hora daquele aumento, né? Tá na hora daquele aumentozinho do salário, mais gordinho, tá bom? Hein? Olha lá. Vamos lá, Vanessa. Muito obrigado, viu, pela sua participação. E eu percebo que você já esteve aqui várias vezes. Roberto Ferreira, olha lá. Falei do patrão, né? Falando dele, já se manifestou. Falou tudo, meu irmão, Dr. Paulo. Nossa segurança pública está cada vez pior. Abraços e bom trabalho. E do aumento ele não comentou, vocês perceberam isso? Por que será? Só o patrão consegue fazer isso. Ele fala sobre tudo com o funcionário dele, menos sobre salário. Impressionante isso. Acho que é vício de patrão, né? É tique, deve ser toque. Transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, não posso falar de salário com os meus funcionários. É assim o negócio. Bruno de Lúcio, ótima programação, Dr. Paulo. Abraços. Obrigado, Bruno. Bruno, como eu digo sempre aqui, ele sempre participa do nosso programa. Muito obrigado, Bruno. Mas ele é concorrente nosso aqui, né? Porque ele pilota uma das programações dessa Cidade Ativa Online, faz um jornal muito legal, muito bom, e infelizmente eu nunca mandei recado na programação dele, felicitando, tal. Me perdoe por isso, Bruno, mas um dia eu vou lembrar e vou fazer meu comentário, ou vou participar do seu programa, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração, por estar aí nos assistindo. Camila Souza. Boa noite, Dr. Paulo. Já estou online com você aqui em Itapecerica da Serra. Obrigado, Camila. Obrigado mesmo. Obrigado por estar nos assistindo. Obrigado por participar do nosso programa. Que bom que você também está online aqui junto com a gente, né? Muito legal isso. Muito bom
ter essa participação de todos. Irma Monteiro, boa noite, Irma. Boa noite, você está bem? Está tudo bem com você? Muito legal, Irma. Um pedinho nosso aqui, quem estiver escrevendo ou quem nos escrever, manda um toque da cidade, do local onde você esteja, para a gente saber. Maria Brito, boa noite. Boa noite, Maria. Tudo bem com você? Já te vi por aqui, hein? Muito legal ter essa participação de todos. Gente, eu queria comentar. Opa, Lúcia, felizmente as coisas que estão acontecendo no Brasil. É verdade, Lúcia, tá um problema sério, né? Problema muito sério, esse negócio de segurança pública É assim, né? Brasileiro não tem sossego, vocês já perceberam? Vanessa Dickman, mas o seu patrão não te deu aumento ainda? Vou ter que ir aí. Pega seu patrão pela cueca. Ô, Vanessa, não vou catar a cueca dele não, meu. Que é isso? Não sei onde ele anda, não sei o que ele come. Eu, hein, catar cueca de homem? Não. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela força. Obrigado pelo recado aqui. Tomara que ele assista o teu comentário e resolva me dar aumento. Mas eu, desculpa, não vou seguir essa sugestão aqui de pegá-lo pela cueca. Emanuela Bittencourt, estamos firmes aqui em Taboão da Serra, torcendo para o senhor receber aumento, doutor Paulo. Tá vendo? Além de fã-clube, eu tenho gente que reconhece que eu ganho muito pouco. Ó, patrão, espero que você esteja anotando. Eu vou pedir para a produção do programa, o pessoal que está aqui no estúdio, atrás, que é um pessoal responsável, né, por esse programa estar no ar, que, por favor, me mande cópia dessas manifestações em apoio, né, ao meu bem-estar financeiro, que anda minguado, viu, patrão? Anda minguado demais. E o salário que eu recebo aqui, fazer como aquele... Lembram-se do professor Raimundo, do Chico Anísio? E o salário, ó... Tô igual, patrão, tô igual. Manuela Bittencourt, Roberto Ferreira, ele vai dar sim, é gente boa. Obrigado, Manuela. Significa que você conhece ele, viu? Então, por favor, se você conhece o Roberto, toque nele no particular, viu? No WhatsApp, faz aí um grande esforço aí para ele, quem sabe, né? Quem sabe a gente consegue, através desse programa, tocar o coração dele, né? Gente, estamos falando bastante aqui, mas o estúdio aqui, o ponto está gritando na minha orelha aqui, que eu preciso botar o nosso comercial, porque a empresa do patrão precisa faturar, né, gente? E é o comercial quem faz essa TV faturar. Aliás, você que nos assiste, que seja aí comerciante, que seja industrial, não é? Que seja prestador de serviço, manda para cá o seu nome, vamos aí botar comercial aqui no nosso programa, tá bom? Como é uma TV online, eu garanto para vocês que a gente é bem mais barato que a Rede Globo, tá bom? Pode anunciar aqui que não tem problema nenhum. A gente aceita e agradece bastante. Vamos para o nosso comercial agora e até já. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Construção de rede de aliados. Mapeamento de problemas municipais. Pesquisa eleitoral. Oratória. Perfis de redes sociais. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Telefone 11 99903 8834.
Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Olá, estamos de volta após essa pequena pausa e eu queria comentar um caso que apareceu aí pra gente. Infelizmente não conseguimos colocar essa questão ao vivo, mas eu vou satisfazer a curiosidade da Isaura, que me relatou um problema que é um pouquinho complexo, mas não é incomum, isso acontece sempre. Em cidades onde tem desnível, né, muitas vezes acontece o seguinte: tem uma casa, o terreno dessa casa é em declive em relação ao vizinho, né? Então, por exemplo, este é o caso que veio para a gente. A Isaura mora numa casa de frente para uma determinada rua. O terreno dela está em declive. Então o que ela fez? Ela construiu a casa mais próxima da rua, tá certo? É um sobrado e o terreno, o quintal dela, forma uma descida assim, tá certo? E aí, essa descida vai parar num muro, que por sua vez esse muro é divisa da casa da vizinha dela dos fundos, cuja entrada da casa da vizinha dá para a rua de baixo, tá certo? Então, assim, o quintal da Isaura acaba num muro, que por sua vez é uma divisa do quintal da casa da vizinha da rua de baixo, cujo nome eu não vou declinar por razões óbvias, tá certo? O que acontece? A Isaura não fez, quando construiu o muro dela, ela construiu num barranco, tá certo? Então o muro, que olhando da propriedade da Isaura, o muro tem 2 metros de altura. Mas olhando do quintal da vizinha da rua de baixo, esse mesmo muro tem mais de 2 metros, tem quase 4 metros. Significa que 2 metros, ou seja, metade do muro, está encostado no barranco do terreno da Isaura. A vizinha de baixo, o que ela fez? Ela aproveitou o muro da Isaura, tá certo? Fez um muro dela encostado no muro da Isaura, mas mesmo assim, quando chove ou no período chuvoso, esta terra vai fazendo pressão no muro. Então, a vizinha de baixo entrou com uma ação contra a Isaura, uma ação judicial contra a Isaura, dizendo que o muro dela está tendo infiltração e já tem até algumas rachaduras, tá certo? Por conta da pressão que a terra que está no terreno
da Isaura exerce sobre o seu muro. Tá? Ela entrou com uma ação pedindo para que o juiz determine a Isaura que faça um muro de arrimo. Muito bem, vamos lá. Acho que deu para entender esse imbróglio, né, gente? Acho que deu. É mais ou menos comum isso. Tá bom. Ela entrou com a ação corretamente, a meu ver. Mas o pedido que ela fez na ação é que está errado. Por quê? Porque se o terreno dela acaba num barranco, que é o barranco do imóvel da propriedade da Isaura, ela, vizinha da rua de baixo, tinha que ter construído um muro que chama-se muro de arrimo. É um muro reforçado, são aqueles muros que a gente vê de vez em quando por aí, que tem uns caninhos. O cano é aparente, tem um buraco com cano, revestido de cano esse buraco, e ele fica aparente para fora do muro. Esses canos servem justamente para escoar a água, normalmente a água pluvial, ou seja, água de chuva, que infiltra na terra e não tem para onde escapar. Se essa água não tem onde escapar, ela começa a encharcar a terra expande, começa a forçar o muro, criar umidade, rachadura, etc, etc. Mas se você fizer um muro de arrimo, que é um muro reforçado, com os canos de escoamento de água, está tudo certo, né? Esse muro não estaria tão prejudicado. Ela fez a ação corretamente, mas o pedido dela deveria ser para que o juiz obrigasse a Isaura a construir um sistema de escoamento das águas pluviais. Ou seja, a obrigação aí é dupla. A vizinha da rua de baixo vai ter que construir um muro de arrimo para reforçar o seu muro, reforçar a sua propriedade, para não deixar haver desabamento. E, por sua vez, a Isaura tem que fazer uma canaleta, aquela canoinha, aquele, sei lá, um cano de cimento cortado ao meio, né, que forma assim uma canoa, com uma certa inclinação, para que as águas da chuva, em vez de parar no muro, caiam nessa canaleta e por conta da inclinação dessa canaleta, termine num buraco que se forma um ralo para que esta água da chuva escoe. Desta forma, nem a Isaura, que já tinha essa obrigação quando construiu o muro dela, fazer essa canaleta para escoamento da água, vai ter prejuízo, e nem a vizinha da rua de baixo vai ter problema com o seu muro, que vai estar reforçado porque é um muro de arrimo. Deu para entender, gente? É assim, espero que vocês tenham entendido. É um negócio meio complicadinho, mas é comum, não é? Da mesma forma, isso acontece muito, sabe quando? Quando tem casa muito próxima uma da outra. Por exemplo, a casa vizinha fez um telhado e não botou calha nesse telhado. Então a água da chuva que escorre no telhado da vizinha, às vezes acaba caindo na vizinha do lado, né? E traz uma série de problemas, um monte de transtorno. Sujeira, né? Umidade, mofo. Isso não pode ser feito. Se tem vizinho do lado, tem que botar calha. Tá bom, gente? Se tem vizinho do lado e o muro não é alto o suficiente, você simplesmente não pode colocar uma janela, né, voltada para o vizinho. Nessa parte eu vou me fazer mais claro, vou explicar melhor para não ser taxado aqui de mentiroso ou de ensinar coisa errada. Vamos lá. Eu comprei um terreno e vou construir, tá? Do lado desse terreno tem uma casa já construída, com uma janela que dá para o seu terreno. Então você tem duas opções. Ou você constrói um muro alto o suficiente para não só separar as duas propriedades, como para impedir
que a janela dela tenha visão para a tua casa, ou você constrói um muro normal, de altitude normal, 2 metros, sei lá, mas não constrói nenhuma janela, não coloca nenhuma janela voltada para a vizinha que já tinha casa antes de você construir, para não correr o risco de uma janela dar visão para outra janela. Deu para entender? São comuns esse tipo de reclamação. Muito comum, né? Isso chama invasão de privacidade. Isso chama violação da intimidade, muitas vezes. Né? Uma vez eu peguei um caso criminal para defender um rapaz, na verdade um rapaz saído da adolescência já, ele tinha 18 anos, portanto já era criminalmente responsável. O que esse rapaz fazia? Morava num prédio, ou morava, não sei, faz tempo isso. E o pai dele deu para ele uma luneta, para ele ver a lua. Lua, estrela. Imagina que tipo de lua e que tipo de estrela ele ficava vendo com a luneta. Evidentemente, prédios próximos, ele ficava vigiando a janela de prédios próximos, para ver se pegava algum namoro mais íntimo, alguma mulher tomando banho, se trocando, né? Esse tipo de coisa que é típico de adolescente. Só que alguém viu, não é? Um determinado dia, uma garota, uma mulher, percebeu que enquanto estava se trocando, ela olhou pela janela e viu no prédio, do outro lado da rua lá, um prédio distante até, havia um brilho assim. Falei, o que é isso, né? Ah, tudo bem, ela fechou a cortina e tal, mas o marido dela tinha lá um binóculo. Ela pegou o binóculo e deu uma olhada na janela, de onde ela viu esse brilhozinho. E viu e deparou com esse rapaz com a luneta. Falou, olha só, esse rapaz está me vendo aqui trocando de roupa e tal. Em vez de ficar envaidecida, algumas ficam, né? O que ela fez? Ela ficou muito brava, falou com o marido falou com a polícia, que fez uma vigilância lá, não sei de que forma, e conseguiu pegar o garoto em flagrante olhando as vizinhas se trocando ou coisa assim. Né? Respondeu o inquérito, eu defendi e tal, ele não ficou preso, mas ele foi condenado, né? Foi condenado, teve que entregar cesta básica, fornecer cesta básica e teve que fazer trabalho comunitário, viu? Então, tomem cuidado. Ingressar ou invadir a privacidade de alguém é muito ruim, muito desagradável. Traves Santana, boa noite, doutor Paulo. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Obrigado, Traves. Espero que vocês aí de Angola estejam tendo uma noite tranquila, quente, porque aqui está meio friozinho, que não esteja chovendo. Tá bom, Traves? Muito obrigado aí pela tua participação. Bruno de Lúcio. Sei que o senhor é muito ocupado, mas quando puder, assista o jornal, eu vou ficar muito envaidecido. E dá risada, olha lá. Ele dá risada por quê? Talvez por causa desse envaidecido, que uma vez nós nos encontramos pessoalmente, ele deu risada do termo que eu utilizei, envaidecido, né? Mas pode deixar, ô Bruno, eu vou sim assistir o seu programa e vou fazer lá uma participaçãozinha, tá bom? Promessa. Manuela Siqueira, boa noite, doutor Paulo. Logo estarei no Brasil, não esqueci. Beijos, Luanda. Beijos, Luanda, não. Beijos, Manuela. Ela está falando de Luanda. A Manuela é uma velha conhecida nossa aqui do nosso programa. Ela participou, e eu me lembro bem, no primeiro programa nosso. E ela quer a cidadania brasileira. Não é isso, Manuela? Eu sei que você não esqueceu e estou aqui esperando te conhecer pessoalmente. Tá bom, Manuela? Muito obrigado aí pela participação. Vicky,
Buenas noches, Dr. Paulo. Olha só, bênção a todos, cumprimentos a todos da TV Online. Muito obrigado, Vic. Obrigado aí por estar nos assistindo aí do Chile. Dr. Paulo, ser advogado, também tem muitas histórias para compartilhar com as pessoas. É verdade, e ensinar as pessoas. Ensinar nem tanto, né? Mas com certeza é assim. Escritório de advocacia é uma coisa muito interessante. No começo da minha profissão, eu confesso que muitas vezes eu ficava apavorado. Hoje em dia eu já estou acostumado. Por quê? Porque o advogado, ele tem que, muitas vezes ele tem que ser um pouco de psicólogo, um pouco de psiquiatra, um pouco de assistente social e um pouco de ouvinte, né? Tem gente que precisa desabafar. Então tem muito cliente, ou clientes femininas principalmente, que vão no escritório em casos de família, principalmente nos casos de família, de separação ou de disputa de guarda de criança, que assim, ela já falou o que tinha que falar, ela já deu as razões pelas quais ela quer que eu entre com uma ação, mas ela precisa desabafar. E, ao mesmo tempo, o advogado, além de ser absolutamente honesto com a sua cliente, honesto que eu digo é o seguinte: os advogados têm a obrigação de alertar os seus clientes sobre os riscos de perder a ação. É óbvio que o advogado não pode dar certeza do resultado da ação. O advogado pode prometer trabalho. A decisão cabe ao juiz. Ao advogado cabe o pedido para o juiz. O como pedir, o como este advogado faz o pedido para o juiz, o tipo de argumento que ele usa, o tipo de estudo que ele tem, é que vai melhorar a situação do seu cliente ao fazer o pedido. Porque ele vai dar ao juiz não só a história do seu cliente, mas também as razões jurídicas e legais pelas quais ele deve concordar com o postulado da minha cliente. Mas o advogado, que nem advogados, alguns, não são essencialmente honestos nessa hora. Interessa para ele pegar o caso, mesmo sabendo que este caso está fadado a insucesso, não é? Muitas vezes a pessoa vem reclamar e faz um postulado que você sabe que ele não vai conseguir. Por mais que você, advogado, tenha estudo, tenha conhecimento, o que o teu cliente pede não é justo. E não tem motivo para pedir, vai perder o processo. Então o advogado tem que alertar para o seu cliente os riscos de eventualmente a ação não ter sucesso. Tá bom? Stella Gabriela, minha amiga, quer alterar o regime de bens que escolheu para o seu casamento, para qualquer outro. É possível essa alteração ou alguma restrição? Muito bem, Gabriela, é assim. No Código de 1916, no Código Civil de 1916, não podia. O regime do casamento era perene, ele não podia ser alterado. Entendia o Código Civil, entendia a legislação brasileira, que as pessoas que iriam casar eram maiores e capazes, isto é, tinham condições de escolher com liberdade o regime de bens. São 3 os regimes possíveis de bens: separação total de bens, comunhão parcial de bens e comunhão universal de bens. A separação total de bens significa o seguinte:
o que um trouxe para o pagamento, para o casamento, continuaria seu. E depois do casamento também. Ou seja, tudo que o casal for comprado tem que ser comprado conjuntamente com a participação de um ou de outro. Entendeu? Então, por exemplo, se o marido quiser comprar um carro em nome dele, ele bota em nome dele e é só dele. Se, no entanto, ele quiser comprar um carro para dar de presente para a mulher dele, não pode deixar o nome dele. Se for presente mesmo, ele bota no nome dela. Se o regime for de separação, o carro pertence a quem tiver no documento do carro. Se o regime for de comunhão universal de bens, tudo, entendam, tudo inclui pé de meia, tá? Um par de meia, um pé, teoricamente, assim, um pé da mulher, outro pé do homem. Um pé da mulher, da esposa, outro do marido. Isso é comunhão universal de bens. Significa que a comunhão se estende para trás e para frente também. A comunhão parcial de bens significa o seguinte: tudo que o marido tinha antes do casamento e a mulher tinha antes do casamento permanece em nome deles e é direito deles. No entanto, tudo que for adquirido depois do casamento, o regime de bens, o regime de comunhão parcial de bens significa que esses bens amealhados durante o casamento vai ser dos dois. Muito bem. Esses são os 3 regimes. Existe um outro, que é o regime de separação legal, obrigatória, né? Por exemplo, quando a pessoa tem mais de 60 anos, ou 70, eu não me lembro exatamente, mas já era 60, hoje é 70, eu não sei direito. Mas tem um regime de separação obrigatória, né? Se a pessoa tiver já uma certa idade, ele não pode casar. Ele pode casar, mas não pode fazê-lo sem o regime de separação obrigatória de bens. Muito bem. Esses são os tipos de regime de bens no casamento. O novo Código Civil, novo que eu chamo porque eu sou velho, mas esse novo Código Civil, ele vigora desde janeiro de 2001 ou janeiro de 2002. Eu acho que é isso. Ele foi promulgado em 2001, passou a valer em 1 de janeiro de 2002. Neste código atual, Código Civil, é possível sim a alteração do regime escolhido pelo casal. Percebam que eu falei que é possível alterar o regime escolhido pelo casal antes de casar. Escolhido significa o seguinte: que o casal não pode alterar o regime de separação obrigatória. Regime de separação legal, esse não pode ser alterado. Tá? Mas o contrato que fizeram, porque apesar dos pesares, o casamento é um grande contrato, gente. A gente só se dá conta disso na hora de separar. Aí a gente tem certeza que era mesmo um contrato. Mas assim, se ambas as partes, isto é, se marido e mulher estiverem de acordo, o regime do casamento, o regime de bens no casamento, pode ser alterado. Tá bom? Para qualquer outro, não sei, Estela, aí precisa depender desse qualquer outro e depende também de qual regime de bens do casamento dessa sua amiga. Mas é possível alteração? Sim. Há restrição? Também sim, também é verdadeira. Algumas restrições legais, tá? Uma delas é desacordo de uma das partes, né? Não é porque o casal vem brigando ou vem se desentendendo que vai alterar o regime de bens, né? Isso não é motivo, tá certo? Também não é porque, enfim, eu vou passar a ganhar muito, sei lá,
seja o motivo que for. Se for um motivo mesquinho e a outra parte não concordar, vai ser difícil. Mas se o casal estiver de acordo e quiser alterar o regime de bens, é possível sim, Estela. Tá bom? Cada caso é um caso, né, Estela? Então é bom consultar um advogado antes, tá? Procura a gente aí no telefone que aparece na tela ou manda um WhatsApp pra gente que a gente esclarece. Tá bom, Estela? Débora Costa. Aqui em Budas Artes, está no mesmo sistema do Rio de Janeiro, doutor Paulo. E quem quer trabalhar não consegue. Nós fazemos a prisão e os juízes soltam. Débora, é assim. Teve um caso, a coisa não é bem assim que o juiz solta. A polícia prende, o juiz solta. Não é bem assim, tá? Ainda que seja um bandido, né? Ele tem lá os seus direitos constitucionais. O juiz solta ou porque o Ministério Público não trabalhou direito, né? E não soube fazer a denúncia, ou porque o advogado desse criminoso, desse bandido, é bom, ou melhor, vamos dizer assim, melhor do que o promotor de justiça. Normalmente a culpa é do Ministério Público. O juiz tem que aplicar a lei, né? Mas há casos em que o juiz evidentemente soltou por algum favor. Nós temos atualmente aí, há poucos dias, acho que faz alguns dias, 3, 4 dias, não sei, que um juiz, eu acho que foi da Bahia, soltou, botou na rua o principal traficante da Bahia. O chefe do tráfico da Bahia, sob o pretexto de que esse camarada tem um filho com necessidades especiais e precisava do pai para cuidar do menino, do garoto, tadinho dele, né? E o juiz soltou. Sendo que esse juiz, não, é mais grave, porque é um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. Mais grave ainda é que o Ministério Público que fez essa queixa comprovou que este mesmo desembargador negou a soltura, negou o alvará de soltura para um caso semelhante de uma pessoa que tenha cometido um delito de pouca gravidade. De pouca gravidade. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para você, Débora. É verdade? Muitas vezes é verdade. Mas o que está oculto atrás disso? Né? A porcaria de trabalho que o Ministério Público fez. Se a denúncia não for bem feita, ou se o inquérito correu à revelia da lei, ao arrepio da lei, sem atender rigorosamente os direitos constitucionais, individuais, daquele cidadão, seja esse cidadão criminoso ou não, se o Ministério Público trabalhou errado, o juiz tem o dever de soltar. Basta que o advogado dessa pessoa indique ao juiz que os direitos dele foram violados. A lei manda o juiz soltar. O juiz não tem a faculdade de soltar, né? Porque o juiz não solta quando quer, ele solta quando a lei manda soltar. Tá bom? É assim. É complicado isso, viu? Complicado mesmo. Mas tem casos e casos, tá bom? Maria Brito, uma pura verdade. Bom, Maria, é isso que eu estou dizendo, né? Em toda profissão tem mau caráter. Tem mau caráter no Ministério Público, que muitas vezes não faz a denúncia contra o criminoso também porque recebeu propina. Isto é, ele faz uma acusação deficitária, faz uma acusação flagrantemente pobre, né? Tecnicamente errada, porque se ele sabe por quê? Ele vende esse serviço, porque ele sabe que se fizer uma acusação muito fraquinha,
ou que desrespeitar flagrantemente um direito constitucional do cidadão, o juiz vai soltar. Também tem juiz, a exemplo desse desembargador baiano, que solta com algum favorecimento. Não sei o que foi. O que vem na cabeça da gente é dinheiro, obviamente, é a primeira coisa que vem na cabeça da gente. Mas que ele soltou de caso pensado, soltou. Foi negociata? Certeza que foi. Tá? Mas dizer que o juiz solta genericamente não é bem assim. Não é bem assim, não. A lei existe para todos. Ninguém é diferente na lei. A lei serve com igualdade para todo mundo. E os direitos constitucionais, os direitos pessoais, os direitos individuais são inegociáveis e irrestritos. Por mais facínora que a pessoa seja, ele é um cidadão brasileiro e ele tem direitos constitucionais que precisam ser observados. Se essa inobservância dos seus direitos vai levá-lo à rua, isto é, vai obrigar o juiz a soltá-lo da cadeia ou não, isto é outra história. Isto depende da análise do caso, da análise do processo, dos fatos processuais. Tá claro? Então, assim, não acusem indiscriminadamente o juiz de soltar. Porque o outro lado também é verdadeiro. Vocês falam muito disso. A polícia prende, o juiz solta. Mas e quando a polícia prende injustamente? Porque quer. Prende para disfarçar a própria arbitrariedade. Né? Muitas vezes a polícia, de graça, a gente tem visto isso na televisão, principalmente a polícia militar, quebra a pessoa. De pancada, de cacetada, de chute, desumano o tratamento que a polícia militar dá a essa pessoa. Leva essa pessoa presa, ainda diz na delegacia, ele agrediu um policial, sem nenhuma prova. Pura história. Os vizinhos que viram a ação, alguns denunciam isso, a atitude da polícia, mesmo temendo pela sua vida por ter denunciado um policial arbitrário, violento. Por isso que eu sou muito favorável à obrigatoriedade da câmera de filmagem que todo policial deve manter no seu uniforme. Eu, particularmente, sou favorável a isso. Helenice Damasceno, boa noite, doutor Paulo. Quanto tempo um empregado demitido de uma empresa tem para entrar com processo contra a empresa? É assim, ela tem 2 anos para entrar contra a empresa. E ela só pode pedir os direitos contando 5 anos para trás. Ela foi despedida hoje, dia 25 de outubro. Ela tem até 25 de outubro de 2025 para fazer a sua reclamação trabalhista. Mas ela só pode pedir até 25 de outubro de 2018. Para trás, não pode pedir. A menos que seja verba previdenciária e que existe uma discussão. Existe uma discussão. Anteriormente, a Justiça entendia que o FGTS prescreve em 30 anos. Esse entendimento ainda existe. Mas, me disseram, eu não sou trabalhista, preciso pesquisar, mas me disseram que hoje o entendimento na Justiça do Trabalho, né, é que o período de decadência, ou seja, esses 5 anos também passou a ser aplicado no FGTS. Parece que esse entendimento não é pacífico, não é unânime, mas parece que ele existe. Tá bom, Helenice? Espero ter respondido a contento a
a tua indagação. Gente, já passamos do horário, estou levando bronca aqui do pessoal da minha orelha, no ponto aqui, tá os berros para eu encerrar o programa, porque eu atravessei e ultrapassei o tempo de programa. Tá bom? Mas por que eu ultrapassei? Porque hoje, graças a Deus, eu fico muito agradecido, houve bastante participação de vocês que nos seguem. Continuem assim, eu terei sempre o enorme prazer de esclarecer as dúvidas que vocês nos mandam. Fiquem com Deus, boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imensidão. Você vai falar de amor? Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.